Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Eu venho falar um pouquinho sobre a família Orquidácea para vocês. É, Vou falar algumas características, né, para ver se conseguimos inibir, né, de as pessoas fazerem a coleta, né, dessas plantas na natureza. Vamos começar pela parte da chegada das orquídeas, né? A chegada das orquídeas, ela vem, elas na natureza, ela só ocorre quando aquela floresta ou aquele bioma, né, ele está com um grau de maturidade elevado, né, onde seu ápice de crescimento já meio que é, já estabeleceu, já, né, digamos assim. Os seus símbolos, né, que são os filhotes de orquídea, eles geralmente demoram de 5 a 7 anos para chegar à sua maturidade, né? Ah, Síndrios são essas plantinhas aqui, ó. Síndrios. Então, essas plantas, elas demoram de 5 a 7 anos para chegar na maturidade, na sua maturidade, a fase adulta. É, Elas produzem flores, né? Quando elas chegam na maturidade, elas produzem as suas flores. Ocorre uma a duas vezes, até duas vezes ao ano. Essas flores, né, ao ser polinizadas, elas gerarão um fruto. Elas gerarão um fruto que um fruto que chamamos de cápsula, né? Essas cápsulas, elas demoram de um mês a 12 meses para ficar maduras, né? Assim que elas ficam maduras, elas abrem, né? Elas rompem e libera esses milhões de sementes. Esses milhões de sementes, eles são compostos somente pelos embriões. Essas sementes, elas necessitam de entrar em contato com um fungo chamado micorriza. Esse fungo micorriza, ele fará a nutrição desses embriões, que são as sementes de orquídea. Uma pequena taxa dessas sementes, desses milhões de sementes, irá germinar na natureza, sendo que essa pequena taxa ela ainda ela vai diminuir mais ainda, a chegar a uma porcentagem bem pequena, onde, vamos supor, se é 20 sementes que conseguiram germinar, até a fase adulta vai para de uma a duas sementes que germinarão, que chegarão à fase adulta. Muitas dessas plantas já se encontram em extinção, né, na natureza. Elas não, pelo fato das pessoas quererem fazer essa coleta, né, acharem que elas estão ganhando com isso, né, fazendo a coleta. E é bem pelo contrário, né? Isso. Algumas espécies já não se encontram mais na natureza, pelo simples fato de que pela predação que ocorreu em massa, né? Essas plantas que você adquiriu ilegalmente, né? Você comprou de alguém que coletou, ou você mesmo coletou, né? Você trazendo para sua casa, você está trazendo diversos patógenos, né? Esses patógenos, muitas dessas plantas que você comprou, que você comprou, você tá dessas plantas que você adquiriu legalmente, né? Por exemplo, em mercados, em floriculturas, em orquidários, você essas plantas, elas nunca tiveram contato com essa gama de patógenos.
E você trazendo essa planta que foi coletada, ela entrará em contato com essas plantas que nunca tiveram contato e ficarão doentes com maior facilidade. Muitas dessas plantas, elas servem de alimento para os animais, né? Por exemplo, as flores delas, as flores das orquídeas, elas servem de alimento para abelhas, as abelhas mamangavas, as borboletas, as mariposas, algumas aves. Também servem de alimentos para répteis, né? Alguns lagartos, eles costumam mastigar as flores. Lagartos também. A fase larval, né? Digamos larval das borboletas e mariposas, farão também a alimentação dessa planta. Os primatas, eles farão a alimentação. Eles fazem a alimentação dos pseudobulbos, né? Que é essa parte mais gordinha aqui, ela armazena água, né? Em períodos de seca. Então, inclusive nesses períodos de seca, essas orquídeas, elas fazem a alimentação desses primatas. Para poder, ali eles vão se alimentar e ao mesmo tempo eles já estão fazendo a sua ingestão também de líquidos da água que está armazenada ali. As aves, por exemplo, elas utilizam essas brácteas, né, que são essas partes brancas aqui do bulbo, que elas serviriam de proteção pro broto, né. As aves costumam pegar essas brácteas e levar para fazer e utilizar como ninho, né? Eu vi um relato por exemplo, de macacos pregos, né, fazendo a ingestão desses pseudobulbos, né? Então, essas plantas, elas também podem ser utilizadas como bioindicador, né, de ambiente, né? Como elas só chegam naquele bioma somente depois que os habitats, né, aqueles ecossistemas dentro daquele bioma, ele tem que estar com um grau de maturidade, né? Então eles também indica qual grau que está aquela maturidade. Se existe, quanto mais espécies tiver, mais madura essa floresta está, né? Por exemplo, para você saber o crescimento, né, das plantas, ela ela demora um pouco, né? Vamos supor que esse pseudobulbo menor aqui seja um síndrome. Esse síndrome aqui, ele gerará o outro pseudobulbo no ano seguinte, né? Então vai ter 2 pseudobulbos. Então depois, no outro ano, ela vai produzir esse pseudobulbo aqui. Então já é 3 anos, mais 2 anos, né? Daí esse pseudobulbo aqui vai gerar o outro pseudobulbo. Então vai mais um ano aí, então 3 anos. Para mais um, daí aqui no ano seguinte ela produz o outro pseudobulbo. Já são 4 anos para produzir esse outro aqui, esse outro pseudobulbo. E daí aqui, ó, no 5º ano ela começa a produzir as suas primeiras flores. Ok? Espero que vocês não façam essa coleta, né? E espero que vocês ajudem a cuidar da natureza, tá bom? Até o próximo vídeo.